Vamos para a palavra de Deus. Chegou a hora de nós nos alimentarmos do pão da vida. Eclesiastes capítulo 3. No momento, Senhor, abrir a nossa mente para nós entendermos a Tua palavra. Pai, que essa palavra venha nos sustentar, nos alimentar, nos libertar, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Então, Igreja de Cristo, a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sabe qual é o nosso sofrimento? Porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no tempo de Deus. E a gente tem que orar e pedir, né, Senhor, faça tudo no seu tempo, mas me ajude a esperar o teu tempo. Porque os seres humanos, gente, eles são muito apressados, né? Você já prestou atenção? Os seres humanos são muito ansiosos. É por isso que aí você pode até dizer assim: ah, irmã, mas você não sabe o que eu estou sofrendo. É, eu não sei. Mas o meu Deus sabe o que você está sofrendo. O meu Deus, Ele sabe o que você está passando. E se Ele está dizendo que a nossa ansiedade faz a gente sofrer, gente, tem pessoas que estão sofrendo por causa da ansiedade. Tem pessoas que estão sofrendo por causa dessa pressa, né? Tudo que é para ontem, como dizia minha mãe, quando a minha mãe queria alguma coisa de mim, ela dizia: bora, eu quero para ontem. Assim as pessoas têm vivido na sua ansiedade. E nós não podemos viver ansiosos. Nós temos que viver confiando em Deus. Porque a ansiedade, gente, ela tira a nossa confiança em Deus. É como se eu não confiasse. É assim: Senhor, eu quero ver logo o milagre. Eu quero logo a resposta. Não é eu quero. É Senhor, tu queres. Senhor, faz a tua vontade. Então nós temos que pedir para Deus para que Ele nos ajude a esperar o tempo dEle. Há tempo para todas as coisas, é a mensagem. Há tempo de nós nascermos. Ninguém nasce num dia, não é verdade? 9 meses. Tem os nascimentos prematuros, mas mesmo assim, não é nasceu. Tu não foi formado, criado no ventre e nasceu no outro dia, não. Houve uma espera de 9 meses. Ou há uma espera. Então, tudo há uma espera na nossa vida. Só que os seres humanos, eles não querem esperar, eles não sabem esperar, e eles querem que Deus estale o dedo e faça as suas vontades. O que Deus quer que a gente aprenda, gente, é que tem que ser feito a vontade de Deus, o tempo de Deus. É nós reconhecermos que não é o que nós queremos, mas o que Deus quer. Não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. O que Deus quer que a gente entenda que o nosso eu, gente, tem que morrer. Senhor, se tu queres, Senhor, tu podes. Senhor, seja feita a tua vontade. Acalma a minha ansiedade, aumenta a minha fé, que eu continue confiando, que eu continue olhando para ti, para o alto, para aquele que pode me socorrer. É isso que o Senhor quer, gente. Que a gente esteja sempre com os olhos voltados para Ele, confiando nele. E muitas das vezes a gente não alcança nossos milagres porque a gente não confia em Deus. Você ora, depois você está duvidando. Você pede algo de Deus, depois você já muda até os teus pedidos. Tem pessoas que não sabem nem o que querem da vida. Tem pessoas que não sabem o que querem. Um dia está orando para estar casado, outro dia ora para se separar. Um dia ora porque quer trabalhar numa loja, outro dia já ora porque quer trabalhar como empresário. As pessoas não sabem às vezes nem o que querem, nem o que querem. Toma uma decisão, faça um plano da tua vida, faça um projeto. Faça um projeto: Senhor, eu quero isso. Me ajude a conquistar isso. Me ajude, me dê sabedoria, me dê entendimento. Acalma o meu coração para esperar o teu tempo. A gente vê uma juventude que eles não sabem nem o que quer. Muitas pessoas dizem assim: irmã, ore para vender essa casa.
eu oro. Quando pensa que não, a pessoa desistiu de vender a casa. Aí não demora de novo, ore para vender isso. Não sabe se quer vender ou se não quer vender. Às vezes as pessoas dizem, olha que eu quero trabalhar como motorista. Aí eu oro. Quando pensa que não, a pessoa vem, não, agora eu quero trabalhar nesse outro trabalho. Eu digo, meu Deus, você tem que saber o que quer. E as pessoas não sabem nem o que quer. E muitas das vezes está aí pedindo oração, pedindo oração. Então a gente tem que saber o que quer. A gente tem que saber o que pedirmos de Deus. E nós temos que ter convicção do que queremos. Porque tem muita gente que não sabe o que quer. Tem muita gente que está casado, quer se separar. Tem muita gente que está solteiro, quer casar. Nós temos que saber o que queremos, gente. Se você está sozinha e quer um esposo, você tem que ter entendimento. Não, Senhor, eu quero um esposo até que a morte nos separe, né? Até porque no céu não tem casamento. Então, gente, tudo que nós fazermos, a gente tem que saber o que queremos. E nós temos que ter, nós não podemos ser uma pessoas inconstantes. Né? Que hora quer uma coisa, hora quer outra coisa. Você não pode ir pela cabeça dos outros. Se alguém vem te dar um conselho, aí você está lá com teu pensamento, com teu propósito, com teu projeto, aí vem uma pessoa te dar uma ideia. Aí o que acontece? Você já é mesmo, né? Eu vou fazer isso. Não, gente. Você não é piolho para ser tá de cabeça em cabeça não, né? Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que fazer um projeto na tua vida, é isso que eu quero. Homens, eles têm que saber o que querem para dirigir sua família. Não é verdade? Os homens que estão casados, eles têm que saber o que querem, para eles tomarem posição para toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido, porque o homem é o cabeça da casa. O homem é o responsável pela família. Não é verdade? Quando o homem não está na casa, a mulher ela é responsável. Mas quando o homem está na casa, quem é responsável é o homem. Não é verdade? Então ele diz aqui: há tempo para todas as coisas. E coloca nesse seu coração que o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Não sei com quantos anos, mas vai chegar na tua vida. Quanto tempo Abraão esperou para que a promessa do filho acontecesse? Quanto tempo Ana continuou orando para que a promessa do filho acontecesse? Quanto tempo José continuou orando na pressão para que a promessa de ser governador acontecesse? Então, meu querido e minha querida, há um tempo para acontecer as coisas de Deus na nossa vida. Enquanto não acontece, continua orando. Enquanto não acontece, continua caminhando para a casa do Senhor. Enquanto não acontece o tempo de Deus, continua adorando a Deus. Enquanto não acontece o tempo de Deus, continua orando, continua jejuando, continua louvando, continua adorando esse Deus, continua servindo Deus. Porque quando Abraão, enquanto não aconteceu o tempo de Deus de o seu filho, né, nascer o filho da promessa, ele continuou servindo a Deus. Enquanto Moisés não se cumpriu a promessa de tirar aquele povo, né, do Egito, ele continuou servindo a Deus, buscando a Deus. Enquanto o próprio José não foi governador, ele continuou sendo fiel a Deus. José foi tão fiel a Deus, gente, que ele não traiu a Deus quando a mulher veio para tentá-lo, né? A mulher de Potifar veio tentar José. José fugiu daquela mulher. Por que ele fugiu daquela mulher? Porque ele ia cair em tentação, gente. Por isso que ele fugiu. A Bíblia é muito clara. Se eu não resisto ao mal, eu tenho que fugir do mal, né? Então, José, ele fugiu daquela mulher porque ele sabia que ele ia cair com ela. Era jovem, estava sozinho, com certeza estava carente, com certeza estava lá precisando de carinho. O que ele fez? Ele sabia que aquela mulher não era dele, era casada, e ele fugiu daquela mulher. Interessante, por ele fugir do pecado, o que foi que aconteceu? Levantaram uma calúnia contra ele, né? A própria mulher, né, gente? A própria mulher, ela caluniou a José.
E lá José foi para a prisão, saiu da casa de Potifar, que cuidava da casa dele, né? E foi para a prisão. Mas lá, voltando para a prisão, o que foi que aconteceu? O Senhor lembrou de José e honrou a José pela fidelidade dele. Quando você é fiel a Deus, Deus vai te honrar. Quando você é fiel a Deus, o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Quando você continua na tua fidelidade, como nós vimos aqui exemplos na Bíblia, o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Louvado, eu quero dizer para você o que Deus está colocando no meu coração. Quem sabe você está orando não sei quantos anos pela tua família, pelo que você quer. Mas o Senhor está dizendo, se você continuar fiel, o teu tempo vai chegar, o teu milagre vai chegar, a tua cura vai chegar, a libertação da tua família vai chegar, a salvação da tua família vai chegar. É isso que o Senhor quer. Como Ana continuou fiel na oração, o milagre, o filho nasceu. Na verdade, o Senhor lembrou de Ana e abriu a madre de Ana e o filho nasceu. Louvado seja o nome do Senhor, e eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não esquece de nós. Ele não esquece de nós porque Ele lembrou, louvado seja o nome do Senhor, de nós, e o Senhor Jesus nasceu. E esse Jesus nasceu, veio ao mundo, veio à terra para salvar eu e você. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, se o Deus Todo-Poderoso, Ele foi Deus, louvado seja o nome do Senhor, para lembrar de que Ele viria nos salvar, enviaria o Salvador. Ele é Deus para lembrar e responder às tuas orações. A única coisa que Ele quer é que a gente permaneça fiel, que a gente permaneça buscando a Ele. Mas não busca Ele só porque você quer que Ele realize os teus desejos, as tuas vontades. Busque a Deus porque Ele é digno de ser honrado, de ser glorificado, de ser adorado. Não busque a Deus por interesse. Não busque a Deus como esta mulher interesseira, como essa pessoa interesseira, esse homem interesseiro. Hoje a gente vê homens que se relacionam com mulheres que têm condições financeiras simplesmente por interesse. Hoje a gente vê mulheres que relacionam-se com homens que têm dinheiro somente por interesse. Então não sejamos que nem esse tipo de pessoa que vai na presença de Deus só com interesse daquilo que queremos, mas com interesse de quê? De Deus na nossa vida. De querermos Deus primeiro na nossa vida. Muitas das vezes as bênçãos ainda não aconteceu na tua vida porque você está buscando a Deus por interesse. Você não está buscando a Deus em primeiro lugar. Você não está buscando a Deus porque você o ama, porque você quer servi-lo, porque você o adora. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que buscar a Deus não por aquilo que queremos, mas porque Ele é o Senhor da nossa vida. Porque Ele nós devemos buscá-lo para adorá-lo. A Ele nós devemos colocar em primeiro lugar daquilo que queremos. E muitas pessoas não querem Deus. Querem sua cura, querem a libertação da família, querem a prosperidade, mas não querem Deus. E quando Deus dá as suas bênçãos, elas se afastam de Deus. Então Deus, Ele conhece o nosso coração. Se ainda Ele não entregou o que você quer, porque Ele está trabalhando no teu coração para que você não se afaste dEle, para que você, quando receber a sua bênção, permaneça no plano da salvação, permaneça na presença de Deus, permaneça com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, aqui na terra, né? Há um tempo determinado embaixo do céu para tudo acontecer. E estamos chegando no final do tempo. Estamos no Apocalipse. Nós estamos, né? No princípio das dores. E aqui, o que acontece? É o que acontece aqui, embaixo do céu. Não acima do céu, embaixo. Aqui na terra, há tempo de nascer e tempo de morrer. Gente, os seres humanos, ninguém quer morrer, né? Eu não quero morrer, eu quero viver a vida eterna. Por isso que eu não largo o meu Jesus, porque eu quero a vida eterna. Não a vida eterna carnal, gente.
mas a vida eterna com Cristo, a espiritual. A palavra de Deus diz que nós temos que viver em espírito e em verdade. Porque aquele que vive na carne, ele que vive no mundo, é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Deus é espírito e ele diz para nós vivermos em espírito. Louvado seja Deus e engrandecido. Nós estamos aqui na terra, mas nós temos que estar na terra em espírito. Você sabe o que é em espírito? Com pensamento nas coisas do alto, com pensamento em Deus, com pensamento do céu, com pensamento do reino de Deus, com pensamento de adorar esse Deus, com pensamento de servir esse Deus, com pensamento das coisas que Deus tem para a minha vida. E não das coisas terrenas que eu quero. É isso que está em espírito, em verdade. Se Deus me der, é Deus. Se Ele não me der, continua sendo Deus. O não de Deus para nós é livramento. Quantas vezes Deus diz não para nós? Porque Ele está nos livrando, porque Ele sabe que Ele conhece o nosso futuro. Quantas vezes você orou, ai Senhor, eu acredito que esse homem é para minha vida. Aí o Senhor veio e disse não. Amém, Senhor. Se o Senhor disse não, é porque o Senhor conhece o coração desse homem, o Senhor conhece o coração dessa mulher, o Senhor conhece, e o que eu estou te pedindo, o Senhor sabe o meu futuro. E muitas das vezes, gente, Deus diz não para nós. E aqueles que não aceitam o não de Deus, acabam quebrando a cara. Tem aqueles filhos que bate o pé. Eu quero. Fica pedindo de Deus, pedir, dá-se-vos-á. Deus, Ele nos dá o que a gente pede. Mas Deus, Ele quer dar aquilo que Ele quer para nós. Por isso que a nossa oração tem que começar sendo como? Seja feita a tua vontade, seja como tu queres e não como eu quero. Não foi isso que Jesus disse? Ai, afasta de mim esse cálice, mas seja como tu queres, seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele passou pela crucificação, porque ele tinha que passar pela crucificação. Foi uma revelação, foi uma profecia, e a profecia se cumpre. Tudo aquilo que Deus fala se cumpre. Jesus passou pela crucificação, pagou os nossos pecados, nos salvou, ressuscitou, vive e reina para sempre. Jesus venceu a morte. E houve o tempo de Jesus nascer na terra, mas houve o tempo de Jesus morrer na terra. Só que ele morreu para quê? Para que se cumprisse a vida eterna. Hoje, quando Jesus voltar, ele não irá mais passar pela morte, porque ninguém poderá mais o matá-lo, prendê-lo. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Ele voltará para buscar a sua igreja. Então há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós temos que estar preparados para o dia do dia da morte. Nós temos que estar preparados para um dia que Deus for colher um dos nossos. E isso é difícil, né, gente? É difícil nós estarmos preparados se Deus escolher um dos nossos. Deus escolher alguém que a gente ama. Eu digo isso por experiência, por o meu coração. Eu sempre falo isso para Deus. Deus, eu queria ter essa alegria, né? Da morte dos santos. Porque a morte dos santos é alegria para Deus. Ele se alegra, né? Por quê? Porque aqui, gente, é uma terra abaixo do céu. Então Deus, ele quer que a gente viva acima do céu. Aqui, gente, é uma terra de aflições. O mundo é um mundo de aflições. E quando nós voltamos para Cristo, nós estamos libertos das nossas aflições. Nós estamos libertos do pecado. Nós somos vencedores. Só que nós não temos esse entendimento. Muitas pessoas não têm o entendimento que a morte para nós, como disse Paulo, é lucro. A morte para nós, louvado seja o nome do Senhor, é o final da obra. Né? Nós que trabalhamos para Cristo, levando o Evangelho, quando terminar esse trabalho, que Deus usa a minha vida, o que Ele vai fazer? Vai me levar. Minha filha, até aqui tu trabalhou para mim, agora eu vou te levar. Não foi assim que Paulo falou? Terminei o bom combate. Não foi isso?
Então, Paulo terminou a obra que Deus tinha que fazer através de Paulo. E quando terminou, o Deus o levou, porque o trabalho de Paulo foi aquele tempo. O trabalho de Pedro também houve o tempo. O nosso trabalho aqui na terra há um tempo, de todos aqueles que têm levado o evangelho, que trabalham para Deus, que são trabalhadores de Deus, há o nosso tempo. E ele diz: é tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então você tem plantado, você vai colher aquilo que você tem plantado. Coloca no teu coração isso, o que você tem plantado. Você tem plantado oração, jejum, adoração. Você tem buscado a Deus, você tem buscado a presença de Deus. Você está aí plantando no reino de Deus. Eu não estou falando de plantação na terra, gente. As pessoas confundem muito as coisas da terra com as coisas de Deus. Como é que nós plantamos no reino do céu? Quando você ora, quando você jejua, quando você evangeliza, quando você serve a Deus, quando você adora a Deus, quando você vai para o templo, quando você ajuda os necessitados. Isso é uma plantação no reino de Deus. Tá entendendo? Então, quando você está buscando a Deus, tirando o tempo para Deus, para a palavra de Deus, para o jejum, para a oração, para ir para a casa dele cultuar, tudo isso é uma plantação que você está plantando, semeando a palavra nos corações. Tudo isso é uma plantação. E o que acontece? Você vai colher tudo que você plantou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai frutificar. Deus vai fazer você ter fruto dessa plantação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Agora o Espírito Santo colocou no meu coração: que tempo você está? Que tempo você está? Você está no tempo de nascer ou no tempo de morrer? Quando fala no tempo de nascer e fala no tempo de morrer, fala do nosso nascimento com Cristo e fala da morte para o mundo. A minha vida que era mundana, ela morreu e agora eu nasci para Cristo, vivo para Cristo, para buscar o Senhor, para viver para o Senhor, para adorar o Senhor, para falar do Senhor. Então há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Quem sabe você ainda não morreu para o mundo. Quem sabe o que você quer é as coisas do mundo. Quem sabe você ainda não morreu, não renunciou a si mesmo para ter um novo nascimento com Cristo. Para ter essa vida de oração, de jejum, de palavra, de evangelismo, de adoração, de louvores, esse novo nascimento, essa nova vida com Cristo. Quem sabe tem pessoas aqui que têm que morrer. Tem que morrer para teres uma vida nova, para que tudo se faça novo na tua vida. Você está aí orando, pedindo, mas quem sabe você ainda não morreu para ter essa nova vida com Cristo, para ter esse nascimento que o Senhor quer que a gente tenha, para termos a mente de Cristo. Quantas pessoas se preocupam em querer ter a mente de Cristo? As pessoas querem suas bênçãos materiais abaixo do céu. Mas as pessoas não querem ter mente de Cristo. As pessoas não querem ser imitador de Cristo. As pessoas não querem viver como Cristo viveu. As pessoas não querem andar como Cristo andou. As pessoas não querem amar como Cristo amou. Bom, queremos isso? Analisemos nossa vida. Em que tempo nós estamos? Nós estamos no tempo de buscar os tesouros da terra ou nós estamos no tempo de buscar o tesouro do céu? Gente, quando nós entendermos que o que nós temos que buscar é Deus, Ele vai trabalhar libertando tua família, Ele vai trabalhar libertando você, Ele vai trabalhar fazendo você florescer. Quando você entender que você tem que ter, que o teu tempo tem que ser primeiro para Deus,
Aí o Senhor vai começar a agir na tua família, agir na tua vida, agir em tudo aquilo que Ele tem que agir. Mas enquanto nós buscarmos a Deus somente para que Ele realize as nossas vontades, o nosso querer, que tudo seja no nosso tempo, Ele não age trabalhando para que seja efetuado as nossas vontades. Por quê? Porque Ele quer que a gente tenha entendimento que Ele tem que ser o primeiro lugar, que Ele que tem que ser buscado antes das bênçãos que eu quero. Senhor, estou aqui porque eu estou aqui para te buscar. Senhor, estou aqui porque eu estou aqui porque eu quero viver para ti, eu quero te adorar, eu quero te servir. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor conhece os nossos corações, Ele sabe se a gente está orando porque só queremos o nosso desinteresse. Bom dia. Ele conhece o nosso coração, gente. Não adianta, ninguém engana Deus. Ele sabe se nós estamos aqui, se nós oramos, né? Seja onde você orar, se é para adorá-lo porque Ele é importante na tua vida, ou se você só chega a Ele porque quer alguma coisa. E nós não podemos, gente, chegar a Deus só porque queremos alguma coisa. Nós temos que estar perto de Deus, mesmo que Ele diga sim, mesmo que Ele diga não, porque Ele sabe que é bom para nós, Ele sabe que é perfeito para nós, Ele sabe o tempo de entregar para nós a nossa vitória, a resposta das nossas orações. E eu quero dizer para você que Deus é o maior interessado, Ele é o mais interessado para salvar você e sua família. O interesse de Deus é que nenhuma alma se perca. Se você está orando, chorando, jejuando, clamando pela tua família, eu quero dizer para você que o mais interessado em salvar a tua família é o próprio Deus. É o próprio Deus. Só que Ele está fazendo o quê? Ele está te resgatando primeiro. Ele está o quê? Tendo um tempo primeiro com você. Esse tempo primeiro é teu. Esse tempo primeiro é meu. O trabalhar de Deus primeiro é em nós. Então hoje é o teu tempo. Hoje é o teu tempo de buscar a Deus. Hoje é o teu tempo da tua colheita. Hoje é o teu tempo de Deus te abençoar. E o tempo dos teus filhos também vai chegar. Mas enquanto nós não entendermos que o tempo agora é nosso com Deus, Deus não realiza nossas vontades. Mas quando nós entendermos, Senhor, agora o meu tempo é eu e o Senhor. Agora o meu tempo, a minha vida é para o Senhor. Eu estou aqui te buscando o Senhor. Hoje, Senhor, eu sei que o meu tempo é o Senhor na minha vida. Quando eu entendo que agora o meu tempo é eu com Deus, o que acontece? Deus vai resgatando a minha família. Deus vai dizer, agora tu entendeu. Tu entendeu que primeiro a obra em ti, primeiro eu estou trabalhando em ti, primeiro eu estou firmando os teus passos, primeiro eu estou tendo intimidade contigo, primeiro eu estou te mostrando o que tem que mostrar, primeiro eu estou te ensinando, primeiro eu estou te firmando, primeiro eu estou aumentando a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou trabalhar na tua família. Por quê? Porque agora tu está preparado, agora tu entendeu o que eu quero contigo, o que tu queres comigo, tu entendeu agora. Preste bem atenção. O primeiro, o que aconteceu? José foi traído pela sua família, José foi preso, e o primeiro, quem foi exaltado? Foi José. José que foi governador. Depois que José estava como governador, o que foi que aconteceu? Deus foi trabalhar na vida dos irmãos de José. Os irmãos de José foram pedir perdão, reconhecer o seu erro, viram que o seu erro houve uma grande colheita, né? Eles viviam perturbados, eles viviam tristes, eles viviam com a sua consciência acusando que o pai estava sofrendo, porque José não sabia se estava vivo, se estava morto. Então o que aconteceu? Deus primeiro agiu na vida de José e foi agir na vida depois foi agir na família de José. Se você é um escolhido, Deus está agindo primeiro na tua vida. Depois Deus vai agir na vida da tua família. Nós temos que entender o tempo de Deus, o trabalhar de Deus, o que Deus está fazendo. Às vezes você olha e você não vê nada.
Por quê? Porque você quer ver naquilo que você está pedindo. Aí Deus, tu não está vendo que eu estou fazendo é na tua vida. É você tá aqui perseverando, você está aqui orando, você está aqui buscando a Deus, jejuando, você está na presença de Deus, porque agora o tempo de Deus é contigo, o tempo de Deus é comigo, ainda não é com a tua família. Quando você estiver louvado seja o nome do Senhor na posição que Deus quer. Quando José estava na posição que Deus queria, que Deus colocou José na posição, o que foi que aconteceu? Deus foi para a família de José. E é assim que o Senhor vai fazer. Deus está nos colocando na posição e Deus vai para a nossa família, porque o maior interessado de salvar a tua família é o próprio Deus. Ele é o maior interessado de nos salvar. Ele deu o seu próprio filho para que nós fôssemos salvos. Salvos. Então, não te preocupa, porque Deus, ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, que o propósito dele é salvar você e a sua família. Ele só quer que a gente fique louvado no tempo dele. Tenha tempo com ele. Ele só quer que a gente viva o tempo dele, não o nosso tempo. E ele continua aqui. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Se for preciso derrubar, ele vai derrubar, mas ele vai edificar. Se você está entendendo o que é tempo com Deus, quando Deus derruba, ele mesmo edifica, gente. Então é isso que ele está falando aqui. Eu derrubo, mas eu edifico. Lembra que Jesus falou que ele derrubaria aquele edifício e construiria em 3 dias? Pois é, se o Senhor derrubar, se o Senhor quebrar, ele vai fazer algo novo em nossa vida. Ele vai fazer algo novo na vida da nossa família. É isso que nós temos que entender o tempo de Deus. Ele derruba, mas ele edifica aquilo que ele derrubou. Muitas das vezes nós estamos chorando, mas ele consola, ele nos consola. Não é isso? Ele mesmo disse que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Hoje você pode estar nesse tempo, um tempo de nascimento com Deus, um tempo de nascimento com Cristo. Hoje você pode estar nesse tempo, um tempo de plantar na tua fé, com a tua fé. Hoje você pode estar nesse tempo, esse tempo de morte, essa morte do mundo, das coisas do mundo, do apego no mundo, do reino da terra e viver o reino do céu. Hoje você pode estar nesse tempo de chorar, mas vai chegar o tempo de você se rir, sorrir, ter a sua vitória, porque ele mesmo disse: há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir, há tempo de você se alegrar na presença do Senhor. Ora estamos chorando, nos humilhando, pedindo, buscando a Deus. Ora estamos sofrendo por alguma coisa, por alguma situação, mas chega o tempo da tua vitória. É isso que o Senhor está dizendo. O tempo com Deus não é perdido. O teu tempo com Deus nunca vai ser perdido. O teu tempo, a tua vida com Deus sempre terá uma boa colheita. Dá para nós entendermos isso? O teu tempo de orar, todo o teu tempo que você está tendo com Deus, que você está dando para Deus, que você está vivendo com Deus, sempre terá uma boa colheita. Então, coloque isso no teu coração. Esse tempo que você tem buscado a Deus, haverá uma colheita boa, porque Ele está falando aqui. Você está plantando, você vai colher todo esse tempo que você tem com as madrugadas que você tem com Deus, todas as horas que você se prostra na presença de Deus, todas as horas que você vai para o culto no templo, todas as horas que você vai para a vigília, todas as horas que você está orando no teu trabalho, todas as horas, todo o tempo que você tem dedicado a Deus virá com colheita.
virar com alegria, virar com vida, virar com edificação. Ou há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Gente, quando a gente vem para a presença de Deus, a gente perde muita coisa, não é verdade? Por isso, como assim? As coisas que você tinha no mundo, as coisas que você fazia no mundo, você perde. Você perde amizades, amizades mundanas. Por quê? Porque agora o teu tempo é com Deus. O teu tempo é para Deus. A tua alegria é buscar a Deus, a tua alegria é cultuar, a tua alegria é adorar, a tua alegria é servir a Deus, a tua alegria é o Senhor. Então o que acontece? Para a gente ter essa vida, a gente começa a perder, as amizades mundanas, aquelas amizades que te chamava para as coisas do mundo, para a alegria do mundo. Hoje não. Hoje você vai para o convite das pessoas que estão tendo tempo com Deus. Então a gente, quando entregamos nossa vida para o Senhor, a gente começa a perder muitas coisas. Por quê? Porque são pessoas que não querem nos acompanhar, são pessoas que não querem viver esse tempo com Deus. Elas querem viver o tempo do mundo. Se teus filhos ainda não estão na presença de Deus, porque eles querem viver as coisas do mundo, a curtição do mundo, os prazeres do mundo, e eles não querem esse prazer que é adorar a Deus, servir a Deus, falar de Deus, levar o evangelho, né? Buscar as almas que Deus mandou a gente buscar, levar o evangelho a toda criatura. Eles não querem, eles estão lá servindo o mundo, curtindo no mundo, tudo é as coisas do mundo, tudo é as suas vontades, é o seu tempo, é o seu prazer. Os filhos não têm tempo para os pais, os maridos não têm tempo para a esposa, porque o seu tempo é no adultério, o seu tempo é na traição. Então, gente, o tempo com Deus é diferente do tempo com o mundo. Dá para nós entendermos isso? O nosso tempo com Deus, a nossa vida com Deus é totalmente diferente da nossa vida que éramos quando estávamos no mundo. O meu tempo com o mundo acabou. O meu tempo agora é com Deus. O meu tempo agora é com o Espírito Santo. O meu tempo agora é com a palavra de Deus. O meu tempo agora é para levar o Evangelho de Deus. Mas as pessoas que estão no mundo, o tempo delas é para quê? Para as drogas, para a prostituição, para o adultério, para a fornicação, para a rebeldia, para as guerras, para a desobediência. É só nós olharmos que as pessoas que vivem o tempo de Deus e as pessoas que não vivem o tempo de Deus, que são as pessoas que estão abaixo do céu. Que tipo de abaixo do céu? Os pensamentos só é terra, o pensamento só é seus prazeres, os pensamentos só é a sua vida, os seus interesses, e não os interesses de Deus. Não o tempo de Deus, não buscar a Deus, não glorificar a Deus, não ter vida com Deus. É totalmente diferente. Nós estamos vivendo o tempo de Deus, gente. Por quê? Porque nós estamos aqui vivendo o reino de Deus, orando, louvando, evangelizando, falando de Deus, buscando esse Deus, confiando nesse Deus, crendo nesse Deus, e vai chegar o tempo da tua família. Vai buscar chegar. Por quê? Porque você, louvado seja o nome do Senhor, é a luz que ilumina a tua família. É a luz que ilumina a tua casa. Você é a luz, Jesus está na tua vida. Então, através dessa luz, ele vai alcançar todos os teus filhos. Todo. Você crê nisso? Que através de você, ele vai alcançar tua esposa, teu esposo, teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor.